Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Tática Didática. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o empate do Flamengo contra o Atlético Paranaense, partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que foi remarcada para o dia de hoje, dia 2/11 de 2021, e aconteceu às 4 horas da tarde. O Flamengo perdeu uma chance de diminuir a diferença contra o líder, e a luta pelo Campeonato Brasileiro fica cada vez mais complicada. Antes da gente entrar no assunto do vídeo, queria pedir vocês para se cadastrarem aqui na nossa página, se inscreverem na nossa página, dá uma olhadinha também no Tatiquista, que é um clube de membros que tem conteúdos bem legais para vocês, exclusivos. Então, bora para vinheta, que depois da vinheta a gente vai conversar muito mais sobre como é que foi esse jogo. Bom, Flamengo e Atlético Paranaense foram equipes que se enfrentaram bastante nos últimos 30 dias, então a gente já tinha uma ideia de como seria o jogo. O Atlético Paranaense é uma equipe que que sabe os gatilhos de pressão muito bem definidos, principalmente quando a bola está nos laterais ou nos volantes adversários. Então o Atlético pressionava o Flamengo, fechava as linhas de passe do Flamengo e dificultava o Flamengo sair jogando. Tá? Com a ausência do Bruno Henrique, o Flamengo tinha que fazer a utilização da bola longa no Vitinho, que era o jogador que estava substituindo, já que o Gabigol não é um jogador que tem essa característica de jogar de costas, assim, que é um jogador que sabe jogar muito bem de costas, até para disputa de bola. Então o Flamengo tentava fazer algumas ligações diretas com o Vitinho. A entrada do Vitinho, em primeiro momento, ela funcionava muito bem, porque o Vitinho ele fazia esse balanço entre o corredor central e o corredor esquerdo do ataque do Flamengo e fazia com que o Flamengo tivesse algumas chances de perigo. Então, como a gente pode ver nesse momento, o Vitinho faz um 2 contra 2 com o Michael no corredor lateral, o Gabigol enxerga esse espaço que a gente também já tinha citado, que era um espaço que, como a equipe do Atlético Paranaense é uma equipe que tenta ser bastante densa, né, que tenta encurtar bastante as suas linhas, ela deixa esse espaço aqui no centro da área, o Gabigol percebe e ataca esse espaço e consegue fazer esse espaço, tenta fazer 1-2 com o Michael, mas na devolução o Michael acaba errando o passe. Então a gente já tinha a primeira dinâmica que dava certo no Flamengo, que era a utilização no corredor lateral com o Gabigol, ao invés de infiltrar a área, ele sair da área para aproveitar esse espaço que o Atlético Paranaense deixava. Esse espaço foi o mesmo espaço que o Gabigol observou para poder fazer a jogada, que o Gabigol aproveitou, né, para poder fazer a jogada do primeiro gol do Flamengo. O Michael vem com peso no corredor lateral, dessa vez com o Ramon, e o Vitinho por dentro, como a gente falou, que ele fazia esse balanço, por hora caindo por dentro, hora caindo pela ala, pelo corredor lateral, e o Vitinho tenta fazer um 1-2 com ele, realiza uma finalização, e a bola sobra para o Gabriel sozinho. O Flamengo faz 1-0 na partida. Até esse momento, a partida estava muito aberta ainda, as dinâmicas das equipes ainda estavam bem calmas, bem tranquilas. O Atlético tinha mais a posse de bola, o Flamengo tentava fazer os ataques mais diretos, que não é o costume da equipe. A equipe do Flamengo tenta trabalhar muito a bola. E aí a gente vem num outro momento, onde o Flamengo estava vencendo a partida e também tentava realizar alguns encaixes, tentava pressionar um pouco a equipe do Atlético Paranaense em alguns certos momentos também. E isso a gente sabe que a equipe do Flamengo sabe fazer muito bem. Então aqui a gente destacou como o Flamengo fechou as linhas de passe. A bola vem do Thiago Heleno para o goleiro, o Michael já vem fechando as linhas de passe. O Gabigol faz a leitura correta de fechar o passe para o outro zagueiro do Atlético Paranaense, e o Flamengo indica o Atlético Paranaense aonde ele vai tentar dar a bola, aonde ele pode tentar dar a bola, que é no lateral Abner Vinícius, que teoricamente estava livre. Até o Valentim está aqui levantando a mão para tentar sinalizar, na minha opinião, para tentar sinalizar que o Abner Vinícius estava livre, mas na verdade aqui, logo um pouquinho fora da imagem, colado ao Abner Vinícius, já tem o Isla. E aí a gente tem duas características do Isla.
duas coisas do Isla que a gente tem que citar, que foram muito boas, foram determinantes para esse gol sair. Um é a leitura da jogada, como que os encaixes do Flamengo, o fechamento das linhas de passe do Flamengo foram perfeitos. E ele também soube, junto com o time todo, o time fechou as linhas de passe em bloco. Não foi só o Gabigol e o Michael que foram lá pressionar. Então isso fez com que o Isla fizesse a leitura certa e aí ele faz o que a gente chama de desarmar armando. Ele já com a bola meio em disputa com o Abner, né? Ele já desarma armando, ele já dá o passe de primeira para o Gabigol, que está em condição legal, e aí o Gabigol faz um golaço, né? De aumentar o placar. O Flamengo faz 2-0 no Atlético Paranaense. Nesse momento o Flamengo se defendia muito bem, o Atlético Paranaense tinha posse de bola, mas o Atlético Paranaense não era uma equipe efetiva, não estava conseguindo levar tantos perigos à equipe do Flamengo, tanto que o Flamengo nesse primeiro tempo teve mais finalizações do que a equipe do Atlético Paranaense. O Flamengo, com toques um pouco mais diretos, conseguia chegar mais, conseguia criar mais chances do que a equipe do Atlético Paranaense. Aqui a gente destacou como que o Flamengo não é de fazer esse tipo de ligação direta. O Flamengo não é uma equipe que costuma sair no chutão. Mas o Atlético Paranaense fazia os encaixes de marcação, de pressão tão bem e dificultava a saída de bola do Flamengo, que o Flamengo passou a tentar utilizar a ligação direta para poder para poder sair dessa primeira fase de construção e não deixar com que o Atlético conseguisse recuperar a bola próxima à sua área. Logo no início do segundo tempo, a gente vê como que o Atlético mantém a sua estrutura e as suas dinâmicas, como que o Atlético tem bem definido a forma com que ele joga, as dinâmicas ofensivas da equipe, tanto ofensivas como defensivas, são muito bem definidas. O Atlético faz a inversão de jogo, que é uma jogada que é um modo de jogo, um modus operandi do time do Atlético. O Atlético sempre tem seus alas ou os pontas bem abertos para poder receber essa bola, como o Abner Vinícius vai receber, primeiro em situação de 1 contra 1, ou em situação de tempo e espaço, que foi uma das dinâmicas que o Flamengo deixou o Atlético ter durante todo o segundo tempo, e a gente começa a ver como que o Atlético tem esse costume de alargar as linhas alargar a última linha do Flamengo, fazer com que o Flamengo crie janelas para os jogadores do Atlético poderem atacar. Tá? Então, o Atlético começa a fazer essas viradas de jogo, situações de 1 contra 1. Numa situação de 1 contra 1, o Abner Vinícius ganha do Isla e o Flamengo já sofre o gol com a finalização. Observa como o jogador do Atlético Paranaense tem esse espaço também, assim como o Atlético Paranaense mesmo deixava esse espaço na entrada da área. O Flamengo deixou esse espaço já dentro da área, baixou muito as linhas sem fechar. O Arão e o Thiago Maia não fecharam as linhas de passe para cá, tentaram fechar somente o cruzamento. O Atlético Paranaense acha o Nicão, faz uma finalização e o Kaiser faz o gol em condição legal. O gol foi até anulado, mas foi bastante claro que não estava impedido. Aqui a gente destacou como que o Flamengo baixava as linhas, mas olha o espaço que o jogador do Atlético Paranaense tem. Olha como ninguém do Flamengo vem pressionar, ninguém do Flamengo tem a postura de vir pressionar o jogador do Atlético Paranaense. Então, o Atlético Paranaense, com 26 minutos do segundo tempo, 2-1 no placar, correndo atrás do placar, o Flamengo estava extremamente acuado. O Flamengo estava praticamente esperando o Atlético Paranaense atacar e ver o que iria acontecer. O Flamengo fez algumas modificações, o Vitinho sentiu, e nessa modificação ele colocou o Andréas um pouco mais avançado. Então o Andréas e o Everton Ribeiro ficavam intercalando, e quem fazia para não deixar o Gabriel fazer o 5-4-1, aqui a gente tem uma linha de 5, e o Everton Ribeiro é esse jogador aqui. Então, eles ficavam intercalando em quem sairia na pressão, mas quando o Atlético passava dessa primeira pressão, eles ajustavam a essa linha de 4 e uma linha de 5. Às vezes, o Everton Ribeiro caindo junto com o Mateuzinho, o Isla nesse momento ainda,
ou o Michael caindo pelo lado esquerdo junto com o Ramon e o Thiago Maia fazendo essa cobertura. Mas toda essa dinâmica, todas essas alterações que o Flamengo foi promovendo, foram alterações que não surtiram efeito, que não impediam do Atlético Paranaense de jogar. O Atlético Paranaense continuou pressionando o Flamengo, inclusive, como a gente falou, o Atlético alarga essas linhas com 2 jogadores e tem uma chance claríssima, onde o empate poderia ter saído um pouco antes do que veio a sair, aos 42, 43 minutos. Com o Renato Kaiser também, ele ataca esse intervalo entre os zagueiros do Flamengo e ele sai numa situação de cara a cara com o Diego Alves e tenta a finalização por cima e acaba errando. Então, vamos mostrar aqui o que aconteceu com o Flamengo, para o Flamengo ter feito essas modificações, o que essas modificações implicaram no Flamengo. Tá? O Flamengo tirou o Andrés Pereira, deixa o Michael e ele coloca o Rodinei. Ele tenta fazer essa dupla aqui, de Mateuzinho e Rodinei, porque o lado esquerdo, como eu disse, era o lado esquerdo do Atlético Paranaense, era o lado esquerdo que estava funcionando muito bem, onde o Atlético Paranaense conseguia atacar bastante. E aí ele tenta fazer essa modificação e já bem para o final da partida, e mesmo assim o Flamengo não conseguia parar os ataques do Atlético Paranaense, mesmo pelo lado esquerdo como pelo lado direito. Os jogadores do Atlético Paranaense tinham muito espaço. Essa foi uma das dinâmicas piores do Flamengo no jogo de hoje. O Atlético Paranaense, em todo o segundo tempo, os jogadores tinham tempo e espaço para tomar a melhor decisão, e eles tomavam a melhor decisão no momento que eles queriam, porque os jogadores do Flamengo demoravam a realizar essa pressão. E aí ele promove 2 mudanças, e essa mudança que ele promove faz com que o Flamengo jogue os últimos mais ou menos os últimos 10 minutos, um pouco menos de 10 minutos da partida, dessa forma, com 3 zagueiros, 2 laterais e os 3 volantes. É uma equipe é uma equipe 95% ofensiva, eu acho que a gente pode dizer, mas escalar zagueiros e volantes não faz com que você se defenda bem, porque você precisa de uma ideia, você precisa saber o que é necessário fazer para impedir o seu adversário de atacar, ainda mais um adversário que tem muito bem definido, tem a sua estrutura de jogo muito bem definida. Então, acho que é um ponto a se destacar, foi a forma como o Flamengo terminou o jogo, e aqui até o lance onde o Kaiser está para poder fazer a finalização no 2-1 ainda, e praticamente no último minuto, o Diego Alves, que antes tinha feito uma boa defesa até, tinha feito 2 boas defesas, o Diego Alves, nessa partida, o Atlético Paranaense, bate um escanteio rápido, que foi um método onde o Atlético Paranaense fez um gol assim no Flamengo na Copa do Brasil, onde o Atlético Paranaense tinha levado perigo nesse jogo, e mesmo assim o Flamengo não conseguiu estar alerta nesse momento do escanteio no final do jogo, e teve a infelicidade ainda do Diego Alves sair de forma errada, e o Atlético Paranaense empatou a partida no finalzinho. O Flamengo ainda no abafa tentou fazer um gol de cabeça com o Gustavo Henrique também, após um escanteio, a bola bateu no travessão. Mas as dinâmicas do jogo, principalmente no segundo tempo do Flamengo, foram bastante ruins. O Flamengo praticamente abdicou do jogo. O último jogo, o Flamengo também fez isso contra o Atlético Paranaense, dava muito a bola para o adversário e tentava ser um pouco mais direto, mas no jogo passado o Flamengo foi um pouco mais consciente em relação aos passes, a posse de bola. No jogo de hoje o Flamengo errou. No jogo de hoje o Flamengo errava muitos passes, errou muitos passes, e o empate pelo segundo tempo do Atlético Paranaense foi até merecido, porque a quantidade de zagueiros e volantes, a quantidade de defensores que você coloca numa partida não é determinante para você não tomar gol ou para você não sofrer o placar adverso. Então eu queria pedir para vocês para deixarem o like. Quanto mais likes esse vídeo, mais vai ser compartilhado, e dá a opinião de vocês sobre o que vocês acharam. Se vocês acreditam, assim como o Renato Gaúcho disse na coletiva dele, também acreditam que a disputa do Campeonato Brasileiro ainda está aberta,
amantes do futebol, eu fico por aqui e até logo.